Os circos do passado eram lugares cheios de magia, entretenimento e curiosidades. Algumas dessas curiosidades chamavam a atenção do público de maneira um tanto incomum, eram as chamadas aberrações de circo. Pessoas com características físicas ou habilidades extraordinárias que, muitas vezes, eram exploradas para fins de lucro. Esse termo é considerado pejorativo e insensível, e muitos dos indivíduos que foram exibidos em circos enfrentaram exploração e tratamento desumano. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas pessoas. General Tom Polegar. Charles Stratton, mais conhecido como Tom Thumb, foi uma das maiores estrelas do circo de Pit Barnum no século XIX. Nascido em 1838, Charles parou de crescer com apenas 5 meses de idade, atingindo uma altura final de 102 centímetros. Sua condição física única chamou a atenção de Barnum, que viu nele uma oportunidade de criar uma verdadeira sensação. Com apenas 4 anos, ele começou sua carreira no circo, sendo apresentado ao público como o General Tom Polegar, o menor homem do mundo. Barnum o treinou para se apresentar como uma pequena versão de um cavalheiro adulto, ensinando-o a dançar, cantar e interpretar esquetes cômicas. O sucesso foi instantâneo. Tom Thumb não era apenas uma curiosidade física, mas também um showman carismático. Ele viajou pelo mundo, encantando plateias e sendo recebido pela alta sociedade europeia, incluindo uma audiência com a Rainha Vitória. Seu casamento com Lavínia, outra anã famosa, foi um grande evento público, assistido por milhares de pessoas. Apesar de sua baixa estatura, Tom Thumb se tornou uma figura gigantesca no mundo do entretenimento. Ele viveu até os 45 anos, sendo lembrado como uma das maiores estrelas da era dos espetáculos de aberrações. As irmãs Hilton, gêmeas siamesas. Daisy e Violet Hilton nasceram em 1908, na Inglaterra, unidas pelo quadril e pela base da espinha. Desde cedo, as irmãs siamesas foram exploradas por seus tutores, que as forçaram a se apresentarem em espetáculos desde a infância. As irmãs, no entanto, possuíam um talento natural para o entretenimento e, com o tempo, conquistaram o público com suas apresentações de canto, dança e toques de instrumentos musicais. As Hilton Sisters se tornaram estrelas do vaudeville e do circo nos Estados Unidos, onde suas performances misturavam charme e fascinação. Embora compartilhassem o corpo, Daisy e Violet tinham personalidades diferentes. Daisy era extrovertida e determinada, enquanto Violet era mais tímida e reservada. Essa dualidade tornava suas apresentações ainda mais atraentes para o público. As irmãs também enfrentaram desafios pessoais e jurídicos. Após anos sendo controladas por seus tutores, elas finalmente ganharam independência aos 23 anos, conquistando o direito de gerir sua própria carreira. No entanto, suas vidas amorosas eram constantemente exploradas pela mídia, com casamentos que muitas vezes eram mais para o show do que baseados em amor verdadeiro. Em 1932, Daisy e Violet estrelaram o famoso filme Monstros, que abordava a vida dos artistas de circo com empatia e realismo. No filme, elas mostraram seu talento e conquistaram ainda mais fama, embora o filme tenha sido controverso para a época. Apesar de todas as dificuldades, Daisy e Violet mantiveram sua parceria de vida e de trabalho até o fim. Elas faleceram em 1969, deixando para trás uma história de resiliência e perseverança. Daisy e Violet Hilton provaram que, mesmo em um mundo que as via como curiosidades, elas eram muito mais do que a condição física que as unia. Eram artistas, mulheres determinadas e um símbolo da luta por independência e reconhecimento em uma época difícil. Prince Randian, o Homem Torso. Prince Randian, também conhecido como o Homem Torso, nasceu em 1871 na Guiana Britânica. Sua condição rara, chamada tetramelia, fez com que ele viesse ao mundo sem braços e pernas. Mas Randian transformou sua deficiência em um espetáculo de determinação e engenhosidade, tornando-se uma das figuras mais impressionantes dos circos de aberrações. Embora sem membros, Randian realizava tarefas incrivelmente complexas. Seu número mais famoso era enrolar e acender um cigarro apenas com a boca, algo que deixava o público boquiaberto.
Sua habilidade era um reflexo não só de seu treinamento incansável, mas também de uma força de vontade inabalável. Nos bastidores, Han Jian era conhecido por seu bom humor e inteligência. Ele falava 4 línguas e tinha uma mente afiada. Apesar das dificuldades impostas por sua condição física, ele cultivou uma vida com dignidade, casando-se e tendo 5 filhos. Mas, como tantas outras aberrações de circo, Prince Han Jian também enfrentou o peso da exploração. Apresentado como uma curiosidade humana, sua existência era transformada em espetáculo, levantando questões sobre a ética desses shows e o tratamento de pessoas com deficiências. Prince Han Jian morreu em 1934, mas deixou um legado que vai além do circo. Sua história nos lembra que, mesmo diante das limitações físicas mais extremas, a força de espírito e a capacidade de adaptação humana podem inspirar e desafiar as expectativas do mundo. Schlitzie, o cabeça de alfinete. Schlitzie, conhecido como o cabeça de alfinete, era uma das figuras mais adoradas e emblemáticas dos circos do início do século XX. Nascido com microcefalia, uma condição que resulta em uma cabeça anormalmente pequena e limitações cognitivas, Schlitzie era frequentemente retratado de maneira exagerada e exótica pelos circos da época. Apesar de ser promovido de forma sensacionalista como um ser de outro mundo ou parte de uma tribo exótica, Schlitzie conquistava o público não por suas características físicas, mas por sua personalidade cativante. Ele era descrito como gentil, inocente e sempre com um sorriso no rosto. Sua presença nos palcos de circos como Barnum e Bailey e também no filme Monstros, fizeram de Schlitzie um ícone da cultura circense. Em Monstros, Schlitzie foi uma das estrelas, retratado de maneira afetuosa e solidária com os outros monstros. Ao contrário de muitas outras atrações, ele era tratado com respeito no filme, o que ajudou a humanizar as pessoas com condições raras. Embora tenha vivido grande parte de sua vida nos bastidores dos circos, Schlitzie também era amado e cuidado por seus colegas, que o consideravam parte da família circense. Para muitos, ele não era apenas uma atração, mas uma presença calorosa e amável, capaz de alegrar qualquer ambiente com seu jeito alegre. Schlitzie, com sua simplicidade e bondade, nos lembra que a verdadeira beleza está na maneira como tocamos as vidas daqueles ao nosso redor. Mesmo em um mundo que o via como uma curiosidade, ele encontrou uma maneira de brilhar e deixar uma marca de carinho e alegria. Frank Lentini, o homem com 3 pernas. Frank Lentini nasceu em 1889, na Sicília, com uma condição raríssima. Ele tinha 3 pernas, além de 2 órgãos genitais. Isso aconteceu devido a uma gêmea parasita que se desenvolveu parcialmente junto ao seu corpo. A terceira perna era totalmente funcional, embora um pouco menor do que as outras. Apesar de sua condição incomum, Lentini transformou o que poderia ter sido um obstáculo em uma longa e bem-sucedida carreira no circo. Ele começou a se apresentar ainda jovem, nos Estados Unidos, e rapidamente conquistou o público com seu carisma e atitude positiva. Lentini impressionava as multidões não apenas por sua aparência, mas por suas habilidades. Ele jogava futebol com a terceira perna, algo que se tornou uma de suas marcas registradas nas apresentações. O que realmente diferenciava Frank Lentini era sua personalidade confiante e bem-humorada. Ele dizia que, enquanto as pessoas reclamavam de ter 2 pernas, ele se considerava sortudo por ter 3. Fora dos palcos, Lentini levava uma vida relativamente comum. Ele se casou e teve filhos, mostrando que sua condição não o impedia de ter uma família e uma vida plena. Frank Lentini trabalhou por mais de 40 anos no mundo do entretenimento, se apresentando em grandes circos como Ringling Bros e Barnum e Bailey. Ele se aposentou como uma das atrações mais queridas de seu tempo, provando que, apesar das dificuldades, sua determinação e espírito fizeram dele uma verdadeira lenda dos circos. Ella Harper, a menina camelo. Ella Harper, uma jovem que se tornaria conhecida como a Menina Camelo, foi uma das atrações mais peculiares do circo americano do século XIX. Nascida em 1870, ela sofria de uma condição congênita rara chamada genu recurvatum,
que fazia com que seus joelhos se dobrassem para trás. Essa anomalia física lhe permitia andar sobre as mãos e os pés de uma maneira única, o que rapidamente atraiu a atenção dos circos. Apresentada em diversos shows como uma curiosidade fascinante, ela era descrita nos cartazes de seu circo como o caso mais extraordinário de deformidade natural. Ela usava sua condição para ganhar a vida, algo comum em uma época em que as aberrações de circo eram amplamente exploradas para entretenimento. Apesar de ser uma das principais atrações, a vida de Ella Harper, como a de muitos nas mesmas circunstâncias, estava longe de ser fácil. Embora os circos oferecessem uma maneira de ganhar a vida, eles também representavam a exploração de pessoas com diferenças físicas. Em 1886, após alguns anos de turnê, ela aparentemente decidiu deixar a vida de espetáculos e tentar uma vida mais tranquila. O destino de Ella Harper após sair dos palcos é amplamente desconhecido, mas sua história continua a intrigar e emocionar. E você, já conhecia essas histórias? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para mais curiosidades como essa.